De acordo. Diretor Bica. É o 4.7, né, da mineração João Câmara? Isso, mineração João Câmara. Né? Ok, voto como relatora. Diretora Débora. Também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator e já devolvo a palavra a ele com a matéria aprovada por unanimidade para passar ao próximo voto. Tá. Agora eu me preparo aqui para um voto maior e mais polêmico. Então, esse voto que trata o item 4.8, trata do processo 27203, 833-678-2004-833. O interessado é a Cooperativa Mista dos Garimpeiros do Centro-Leste de Minas Gerais, COGEMIC. O meu voto é um voto vista, né, do relator, do diretor Tomás, e que passo agora a leitura do relatório. O processo acima referenciado discorre sobre numerosos pedidos de reconsideração da decisão publicada no DOU de 5/6/2017, que indeferiu o pedido tempestivo de renovação da permissão de lavra garimpeira, PLG número 06 de 2008, de titularidade da COGEMIC. A atividade minerária é desenvolvida na área de garimpagem de esmeralda localizada no município de Nova Era, estado de Minas Gerais, estabelecida pela portaria DNPM número 3 de 1992, publicada no DOU de 1/4/1992. O então batizado garimpo de esmeralda de Capoeiranas constituiu-se a partir de 1988, ou seja, há 32 anos atrás, atraindo aceleradamente um grande número de mineradores, entre parênteses, os garimpeiros. Aqui eu transcrevo a portaria de número 331 de março de 1992, publicada no DOU de 1/4/92. Ela foi assinada pelo nosso eminente diretor Elmer Prato Salomão, em que fica estabelecida a área de garimpagem no município de Nova Era, com um memorial descritivo da área, que é de 2.000 hectares, delimitada por polígono descrito, e no seu inciso 2, a efetiva criação, no seu artigo 1º, né, da área de garimpagem, isso que fica condicionada à prévia licença do IBAMA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 do decreto 98/612 de 9 de 1 de 80. Ficam mantidos os títulos minerários outorgados na área descrita. Então, pronto, é uma portaria que especificou essa área como área de garimpagem, né, as antigas reservas garimpeiras. Instituída a área de garimpagem pela portaria acima descrita, foi outorgada à COGEMIG a primeira permissão de lavra garimpeira PLG número 5 de 1993, com prazo de validade de 5 anos, para uma área de 220,27 hectares, a qual foi posteriormente prorrogada. Em 26/2/2008, foi outorgada a derradeira permissão de lavra garimpeira, de número 6 de 2008, cujo pedido de renovação se deu tempestivamente em 21/12/2012. Entretanto, a licença ambiental em vigor não constou da documentação apresentada, resultando na formulação das exigências em cumprimento ao artigo 14 da Portaria 178 de 2004. O artigo 14 prevê que isso deverá ser instruído, né, com nova licença ambiental, aquelas coisas todas. E no parágrafo 1 será fixado o prazo de 60 dias a juiz do NPM para atendimento de exigência que se refere ao caput. Uma solicitação oficial do então DNPM foi realizada na forma do ofício número 15 de 2016, DGTM. A R recebida em 1/2/2016, as folhas 1065, sendo concedido o prazo de 60 dias para o cumprimento. Porém, a COGEMIG não atendeu a exigência e nem solicitou a prorrogação dentro do prazo concedido. Antes de ocorrer o indeferimento da PLG, foi juntado aos autos termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, as folhas 1319 e 1320, com o objetivo de se regularizar as pendências ambientais e obter a licença. No período de 18/7 de 2016 a 27/7 de 2016, uma equipe técnica do então DNPM
realizou uma vistoria de fiscalização na área, emitindo o auto de interdição número 12 de 2016, as folhas 1127, e efetuou-se a notificação 134/2016, elencando 16 exigências a serem cumpridas, parte com prazo de 10 dias e parte com prazo de 60 dias. Nessa notificação foi reiterada a apresentação do licenciamento ambiental, concedendo-se o prazo de 10 dias. Foi solicitado pelo titular novos prazos e cumprida parte dessas exigências, inclusive a comprovação de formalização de processo de licenciamento ambiental junto à SEMAD. Bom, daí, eu quero só esclarecer que essa própria fiscalização teve muito a ver a conexão com aquele TAC que foi promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Isso está um pouco claro lá no processo. Em 9/5/2017, 1 ano, 3 meses e 9 meses e dias, grifo nosso, depois do TEC do então DNPM Minas Gerais, recomendou o indeferimento do pedido de renovação da permissão de lavra garimpeira, PLG número 6 de 2008, alegando, aspas nossas aqui, a inércia em relação ao ofício 15 de 2016 da GTM, de 1/2/2016. GTM, de 1/2/2016. Não se atendo aos novos prazos abertos por via da notificação 134/2016, citada no parágrafo acima. A recomendação do técnico foi acatada pelo superintendente do DNPM-MG e o indeferimento do requerimento de prorrogação foi publicado no DOU de 5/6/2017. Inconformada, a Cogemig veio aos autos em 29/12/2017, 5/1/2018, 26/1/2018, 1/3/2018, 27/3/2018, 3/5/2018 e em 20/1/2020, suplicando a revisão do ato que indeferiu o requerimento tempestivo de renovação da permissão de lavra garimpeira, PLG número 6 de 2008. Constam dos autos uma nota técnica SEI, número 1/2018, GTGNE DIRI DNPM, destinada ao senhor diretor-geral do então DNPM, objetivando analisar o pedido de renovação da PLG. Em 28/4/2020, a prefeita do município de Nova Era, Minas Gerais, declara utilidade pública a área do garimpo de Capoeirana, entre aspas, transcrevo, considerando, sobretudo, que a paralisação do garimpo tem provocado uma situação social e econômica incômoda para os garimpeiros, visto que são extremamente carentes de trabalho e renda e que há mais de 30 anos sobrevive dessa atividade como única fonte de subsistência. Fecha aspas. Em seguida, no item 2, passo a análise do mérito. Tendo em vista em conta a extensão do presente processo minerário, esta relatoria passa a destacar somente o que demonstra a síntese e a alta relevância da discussão do pedido de renovação do título. É inquestionável que a Cogemig é uma cooperativa devidamente constituída e organizada. Vê-se que, enquanto a Agência Nacional de Mineração se depara com o crescente número de invasões em áreas de mineração para fins de garimpagem, notificações de lavras ilegais persistentemente recebidas pelos nossos setores, seja para coleta de informações ou articulação de ações para combate, ainda mostrando-se notável o tamanho esforço por parte da Cogemig com o intuito de se adequar tecnicamente e legalmente à legislação minerária vigente. Considerando também as drásticas consequências econômicas e sociais do atual cenário de pandemia que assola o país, é sim obrigação da Agência Nacional de Mineração promover a redução do fardo regulatório, além de mecanismos ágeis e seguros para as outorgas e manutenção dos títulos minerários incentivando essa constância de renovações e regularizações sejam mantidas, sob pena de nos transformarmos em um órgão administrativo eminentemente sancionador que não incentiva e ou, de certa forma, fomenta a atividade minerária no país. A propósito, o Estatuto do Garimpeiro
ou seja, a Lei número 11.685 de 2008, aponta o interesse público que circunda esse incentivo ao garimpo legal, regular, que não invade terras e direitos, assim como não comete crimes, frisando-se em seu artigo 5º e seu inciso 3º, que dispõe sobre as cooperativas de garimpeiros. 2 pontos. Artigo 5º. As cooperativas de garimpeiro terão prioridade na obtenção da permissão de lavra garimpeira nas áreas nas quais estejam atuando, desde que a ocupação tenha ocorrido no seguinte caso. Inciso 3º. Em áreas onde sejam titulares de permissão de lavra garimpeira. Assim, constatado que não existe invasão do direito minerário, ocupações e lavras que configurem crime, e, não bastasse isso, trata-se de uma renovação de título que se ingressou tempestivamente. Não é um caso de revisão de decisão já afetada pela coisa julgada administrativa. Exatamente por se encontrar na seara administrativa, a análise do pedido de reconsideração ingressado pela cooperativa, sintetizado no último deles, como já foi dito, demonstra que é necessária a reapreciação do pedido de renovação da PLG com embasamento no artigo 55 da Lei do Processo Administrativo Federal, Lei número 9.784 de 1999, em seu artigo 55. Em decisão na qual se evidencia não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, ou os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Primeiro, inexiste lesão ao interesse público, tampouco prejuízo a terceiros. Ao contrário disso, há sim benefício, considerando que a renovação de um direito de lavra titulado por uma cooperativa de garimpeiros fomentará a economia regional, representará a conquista de empregos, renda para uma população necessitada e todos os efeitos econômicos e fiscais decorrentes que impactarão positivamente a região. Há que se ponderar ainda, em uma visão sistêmica, que caso não se prospere essa reapreciação, uma dinâmica econômica e social da população, que depende do garimpo de Capoeirana, será desestabilizada. A requerente menciona, aspas, dependem da exploração de seus recursos naturais mais de 300 famílias, totalizando cerca de 1.200 pessoas, cujo único ofício e fonte de renda é a atividade extrativa ali estabelecida. Petição 21 de 2020 da COGEMIG, transcrita aqui. A menção acima, exposta na última petição da titular, é confirmada pela prefeita do município de Nova Era, Minas Gerais, na declaração de utilidade pública do garimpo de Capoeira, de 28/4/2020, conforme trecho transcrito. Aspas, considerando, sobretudo, que a paralisação do garimpo tem provocado uma situação social e econômica incômoda para os garimpeiros, visto que estão extremamente carentes de trabalho e renda, e que há mais de 30 anos sobrevivem dessa atividade como única fonte de subsistência. Pondere-se que, caso não seja revertida a decisão que indeferiu o pedido de renovação da PLG, aqueles que dependem do ofício da garimpagem se enquadrarão na informalidade e potencialmente na criminalidade decorrente dos atos de lesão a bens públicos, no caso dos recursos minerais, no mesmo local ou em outros, tendo em vista a tradição de ofício de garimpeiro e a própria ausência de qualificação técnico-profissional em outras atividades, representa, então, o contrário do que busca a Lei número 11.685 de 2008. Segundo, conforme se verifica, a COGEMIG obteve PLG com prorrogação requerida dentro do prazo. Prestes a vencer a prorrogação, novamente requereu outra dentro do prazo. Na vistoria realizada no período de 18/7/2016 a 27/7/2016, os textos do então DNPM elencaram novamente 16 exigências a serem cumpridas com prazo de 10 dias e parte com prazo de 60 dias. Inclusive, mencionando no seu relatório, ou seja, o relatório daquela equipe técnica que compareceu à PLG, a área da PLG, no seu relatório está as folhas 1122. Eu vou transcrever aspas, sem entrar no mérito dessa questão.
Em relação à documentação solicitada ao presidente da Cogemig, o mesmo não apresentou tudo, principalmente a licença ambiental. Foi solicitado em loco e através de ofício entregue via correio, tempo já expirado. O mesmo alegou que não recebeu, e sim um funcionário que se encontra em atrito com a diretoria da cooperativa. O presidente da Cogemig alegou que deu entrada no protocolo da SUPRAM, mas fora do prazo que a legislação determina, e também não comprovou a data da licença ambiental anterior. Portanto, a equipe achou por bem dar um novo prazo para atendimento a essa exigência, prazo de 10 dias, a partir do dia 22/7/2016, através de uma notificação, 134 de 2016. Fecha aspas. Portanto, a vistoria em loco resultou em notificação assinada pela equipe técnica do então DNPM e pelo representante da cooperativa à época, contendo exigência extensa, constando 16 itens, uma das quais era a obtenção da licença ambiental, a ser outorgada por outro órgão federal, que não o então DNPM, substituído pela ANM. No entender deste diretor, a citada notificação com exigência anularam as anteriores, criando um fato processual novo, mesmo porque foi feita por quem de direito e em missão oficial do então DNPM. Desta forma, aquela exigência não mais prevalece, desde que outras foram comunicadas ao interessado. Em sendo assim, não há por que indeferir o processo com fundamento em não atendimento de exigências, já que não eram mais válidas, por alteradas e substituídas pelo próprio DNPM. Posto isso, a decisão de indeferir a renovação do pedido da garimpeira, de titularidade da Cogemig, possui vício sanado, eis que anulável, representando uma correção pela administração pública, sem ameaças à segurança jurídica ou à coisa julgada administrativa, em razão da peculiaridade do caso, o que está previsto também no artigo 53 da Lei nº 9.784 de 1999. Em seu artigo 53, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício, de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Nessa esteira, cabe citar o artigo 54 da Lei nº 9.784 de 1999, que dispõe sobre o prazo de decadência de 5 anos para que a administração anule seus próprios atos, resultando ainda mais a necessidade de revisão, ressaltando ainda mais a necessidade de revisão e destacando a importância do seu balizamento no momento de sua confecção, em busca também dos fins sociais, senão vejamos. Artigo 54. O artigo da administração de anular os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contato da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Destaque-se ainda, nas folhas 1060 e 1061, o esforço conjunto do então DNPM, à época, e da Cogemig para lograrem êxito na regularidade de operações, organização do ponto de vista da atividade de exploração, considerando-se tratar de uma lava subterrânea, sendo protocolizados por parte da titular diversos documentos referentes ao cumprimento de exigências anteriores, entre elas o pedido de licença ambiental, as folhas 1102 e a 1105. De fato, o pedido de licença ambiental foi realizado e é visível que a requerente se diligenciava para consegui-lo. Obviamente, a lida prática de uma cooperativa de garimpeiros não é tarefa fácil. Com a subdivisão dos lotes de exploração, é necessário que exista uma concatenação de cumprimento de exigências ambientais, minerárias e trabalhistas, revelando-se um verdadeiro desafio à união de esforços, se observada a diversidade de frente de trabalho. Sobre a notificação 134/2016, resultante da vistoria de fiscalização da equipe técnica, cabe declarar que o estabelecimento do prazo específico para cumprimento, como se fixou 10 dias para apresentação da licença ambiental, mostra-se por completo desarrazoado, ainda mais se for considerada a amplitude do relatório de vistoria, as folhas 1106 a 1138.
Os prazos para cumprimento das exigências na legislação minerária são de 60 dias, com exceção do licenciamento ambiental para os processos de outorga de concessão de lavra, cujo prazo concedido é de 180 dias. Portanto, insisto, não haveria de se falar em prazo de 10 dias para cumprimento de exigência, a livre-arbítrio da equipe técnica fiscalizadora. Inadvertidamente, enquanto a cooperativa cumpria suas exigências, constata-se a publicação do indeferimento do pedido de renovação da PLG, as folhas 1306, desperdiçando todo o esforço conjunto. Inclusive, antes disso, juntou aos autos o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, as folhas 1319 e 1320, visando demonstrar as diversas exigências ambientais que a Cogemig passou a cumprir com o objetivo de se regularizar. A situação pendente na esfera ambiental e a importância social de manutenção das operações se confirma com o ofício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em suas folhas 1326 e 1327, que destaca o empenho da requerente na solução da questão ambiental do empreendimento. Vou transcrever aqui. Destaco que o garimpo de Capoeiras tem uma grande relevância na comunidade, eis que centenas de famílias tiram seu sustento de tal empreendimento, bem como indiretamente dá sustento a todo o comércio da cidade. O item é, em sendo assim, em face motivo acima elencado, este procurador de justiça optou por fazer um TAC, mantendo o status quo do funcionamento há algumas décadas do garimpo de Capoeirana, ao invés de escolher a via judicial de uma ação pública, uma ação civil pública, e as consequências de um pedido liminar de paralisação das atividades, confiando no efetivo cumprimento do TAC por parte da cooperativa, regularizando na esfera ambiental a mencionada exploração de pedras preciosas. Evidentemente, não se mostrou razoável o indeferimento, uma vez que a administração pública deve se basear nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não é razoável que o indeferimento do título minerário se torne mais prejudicial ao interesse público do que a sua manutenção. Tal posição não enseja a flexibilização da norma relacionada à não apresentação de exigências tempestivamente. Do exame detalhado dos autos desse processo minerário específico, é detectado inúmeros esforços e diligências realizados pela requerente no sentido de se regularizar. Salienta-se que questões aqui levantadas foram objeto de nota técnica elaborada pelo grupo de trabalho dirigido ao diretor-geral do então DNPM, objetivando a renovação da PLG. Assim, a nota técnica CEI número 1 de 2018, GTGNE de DNPM, conclui expressamente: diante de todo o exposto, esta equipe técnica posiciona-se pela revisão dos atos praticados, desde a exigência para a apresentação da licença ambiental, que não poderia indicar pena de indeferimento do requerimento de prorrogação e permissão de lavra garimpeira, número 6 de 2008, pois destoante da legalidade, do interesse público, da razoabilidade e da procedência daquelas medidas necessárias e urgentes para a conformação da lavra à boa técnica, bem com a apuração de eventuais débitos de receita originária em auditoria própria, grifos nossos. Posto tudo isso, é perfeitamente viável, legal e possível a reapreciação da renovação do pedido de lavra garimpeira, formulada nesse processo minerário. Então eu passo à decisão. Voto por anular o ato do diretor-geral do então DNPM, quem deferiu o requerimento de prorrogação de permissão de lavra garimpeira, número 6 de 2008, de folhas 1352, publicado no Diário Oficial da União, em 21 de 12 de 2017, assim como as negativas de reconsideração, de 17 de 8 de 2018 e 16 de 10 de 2018, fundamentando no não cumprimento de exigência, uma vez que aquela exigência não mais prevalecia, posto que outra exigência foi comunicada ao interessado. Outro sim, esse diretor propõe que se formule nova exigência ao titular, concedendo prazos adequados e que o interessado demonstre perante a esta agência que tem diligenciado o andamento do seu pedido de licenciamento junto ao órgão ambiental. Este é o voto.
Microfone, doutor Tomás. Eu, como sou o relator dessa matéria, né, tenho por obrigação fazer alguns pontos para esclarecer. Primeiro, estou restituindo aqui o meu voto, para poder entender se o voto vista está acompanhando ou não, porque não ficou claro para mim. Pelo que eu estou resgatando aqui, na verdade, eu não conheci do recurso. Tempestivo, né? Na verdade, a matéria teve o mérito julgado. Eu não enxerguei esse vício processual que o Tássio enxergou aí, talvez seja importante ele estabelecer isso, porque o que eu identifiquei foi o seguinte: havia uma licença que seria necessária para renovação da PLG, e houve uma exigência na fiscalização por uma licença, porque eles estavam lavrando sem ter a licença de operação. Então, teve 2 momentos processuais. E essa licença para renovação da PLG jamais foi apresentada, tendo sido trazido aos autos um TAC feito com o Estado de Minas Gerais, porém isso foi agora recente, né, anos depois do processo já ter recebido uma decisão. Eu confesso que, assim, estudei, esse processo demorou, ele ficou sob o meu acervo por muitos meses, exatamente porque, assim, por a questão social, sem dúvida, tem que ser levado em consideração, e, assim, na tentativa de entender o rito, né, para que não houvesse confusão, até porque, na verdade, eu tenho 2 coisas aí: eu tenho a renovação e tenho uma interdição, fruto dessa fiscalização que identificou a lavra sem a licença. Então, eu tinha lavras sem licença, eu tinha uma renovação sem licença, eu tinha 2 episódios, né, e, inclusive, esse episódio da fiscalização, né, eles poderiam ter atentado para essa falta de licença, sanado o problema, o que não foi feito, só veio a ser feito já após o processo ter sido julgado em última instância e ter sido deflagrado o processo de caducidade e, então, recondução para disponibilidade. Então, assim, eu não enxergo um vício processual que fizesse com que a gente retroagisse no tempo para fazer com que a licença, até porque a época, se a gente voltar à época da decisão que estava se pretendendo anular, não haverá documento hábil para que seja sanado o vício, porque eles não tinham na época a licença. Eu vou ter um documento posterior. Então, o documento posterior ele não vai se encaixar no momento temporal anterior para que aquele processo, né, que volte a ter uma decisão naquele momento possa ser sanado, possa ter o seu vício sanado, né? Então, assim, eu reitero o voto, né, no sentido de não conhecer, uma vez que no mérito, né, que é o que a gente está julgando aqui, não há espaço para um novo julgamento, né? O julgamento já se encerrou, e também por não enxergar que haja um vício processual que enseje digamos assim, uma reinstrução do processo, né? E mesmo que haja, eu não enxergo documentos suficientes para que no lapso temporal desejado seja sanado o vício que ensejou o desdobramento do processo. Então, assim, eu reitero o voto nesse sentido.
e já pergunto aos demais diretores, né? Diretor Eduardo, como vota? Temos o voto do relator e temos o voto... aqui que o vício encontra-se fortemente marcado a partir do momento em que uma missão oficial, né, composta por uma equipe lá naquela ocasião, essa equipe é o DNPM lá. Assim como qualquer missão hoje de fiscalização, essas pessoas falam pela ANM e tem fé pública. Então, isso não pode... Isso concedeu um novo prazo naquele momento para eles. E a partir daquele momento, ele, além do termo de ajustamento de conduta, ele demonstrou a diligenciamento dele em prol da licença. Então, sob pena até de má-fé administrativa. Como é que um órgão vai lá, confere um novo prazo e isso aí não tem validade? Então, se isso não vale, existe uma má-fé administrativa da própria administração. Então, eu vejo que nesse momento existe aí um prazo comunicado, anula o terceiro. Isso foi, se ele ganhou um novo prazo, não há que se falar em indeferimento por descumprimento de prazo, porque ele ganhou um novo prazo naquele momento. Aí está o vício processual, claro. E ele ganhou o prazo através de um TAC, é isso, Tasso? Não de um TAC, de uma notificação administrativa ganhando um novo prazo. Ali era o DNPM dando para ele. Não é nada, não foi um estranho. Mas já havia decisão do diretor-geral, Tasso? Concedeu um novo prazo. Já havia decisão? O processo já estava indeferido quando houve não, isso? O processo não estava indeferido. Vamos deixar... Uma coisa não apaga a outra. Não, e vamos deixar claro aqui que são duas coisas, é o que eu estou tentar demonstrar, assim. Uma coisa foi a fiscalização pelo fato da Lavra não ter licença, outra coisa foi a falta de licença no pedido de renovação. Que é em outro tempo. A fiscalização foi que não observou, né, e o descumprimento da exigência, que deveria ter sido indeferido. Então, assim, eu entendo o que o Tasso está falando, ele tem razão. Eu voltei, inclusive, tirei um processo de pauta quando o vice-presidente se manifestou e fez menção a essa licença que teria sido apresentada para poder reestudar o processo, né? E aí eu antes de prolatar o voto, ele se manifestou, eu retirei o processo de pauta, voltei a análise para poder, então, na sessão seguinte, trazer o voto. E, assim, realmente foi isso, assim, a licença lá, o prazo que foi aberto, não foi da renovação, foi um prazo na fiscalização pela Lavra sem a interdição, porque a fiscalização não observou isso, ou seja, em algum momento, aquele problema da renovação ia pôr por terra tudo, porque vamos supor que eles vencessem as dificuldades lá, fruto da fiscalização da interdição. Eu não consegui renovar, porque eu não alcancei todos os ritos, todos os requisitos necessários à renovação. Então, eu venci a fiscalização que eu recebi, porque ela tinha a ver com a Lavra sem licença, mas eu não venci a dificuldade de cumprir os requisitos da renovação. É só para deixar claro assim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem uma notificação técnica alegando a relevância, né, e a não efetividade da coisa pública. Se a lei é feita para se dar prioridade a garimpeiros organizados em cooperativa, vem a administração 1 ano, 3 meses, 9 dias depois, e venha colocar esse ato em deferimento. Promove uma nova notificação ao interessado. Não deixa de ser uma falta de atitude coerente, ou seja, um Estado autoritário e paquidérmico, que gosta de dar prazos rígidos e curtos aos administrados, mas não aprecia para si tal coisa. E as prioridades. Em parte tu tem razão, tá? Em parte tu tem razão, só que o administrado teve 5 anos de PLG para diligenciar as questões das licenças. Entende? E perdeu o prazo. Quer dizer, eu acho assim, inclusive, para contribuir, o Eduardo voltou um processo que eu achei muito válido, que era relativizando um prazo, uma vez que era o seguinte: a nossa demora na análise fez com que o interessado conseguisse a licença naquele lapso. Ele juntou a licença no lapso,
Exatamente. E depois foi a análise. Aí a gente aceitou. Não é o caso. O TAC que supriu a licença foi apresentado anos depois do julgamento. Eu só queria, assim, ó, exigência de 10 dias, que até foi inadequada, mas ele mesmo apresentou não só o TAC, mas também aqueles documentos que a Supran lá determina como sendo essenciais, que vale como do protocolo de licença. Ela é como se fosse uma diligência da licença. A partir dessa notificação de 10 dias, ele passou a apresentar todos os documentos necessários. Agora, só não foi porque logo em seguida foi publicado o indeferimento. Mas nesse momento, eles diligenciaram tudo de maneira adequada. Eu tenho certeza. Eu só queria ponderar, doutor Tássio, assim, ó, que no mérito, todos nós reconhecemos que trata-se de uma questão social importante para uma região lá, que se fez um esforço para se organizar. Agora, isso por si só não é o suficiente para a gente achar uma solução para cada um dos casos. Entende? Quer dizer, construir formas que extrapolam as regras vigentes. Não tem como fazer isso. Esse processo, ele já foi objeto anterior de um ajuste lá do Ministério. Tem foto do secretário abraçando o pessoal das cooperativas que tinham construído. 30 dias depois a coisa desandou de novo. Quer dizer, então, é muito difícil. A gente reconhece que é importante se organizar. Até é uma mina bem conduzida, porque é um ambiente limpo, organizado, ventilado, tudo lá pelas fotos que eles nos mandaram. Agora, a forma para sanear isso, quer dizer, vício de análise, eivado de vícios, prazos desarrazoados, que nós teríamos agido de forma inadvertida, aí fica complicado, entende? A gente trabalhar entende? Nessa direção, né? Pô, o cara não cumpre a legislação e eu que estou eivado de vício. Uma equipe técnica vai ao órgão e faz uma notificação concedendo novo prazo, para mim, isso... Ele lá é o DNPM. Naquele momento ele é o... Claro que é, mas ele não está acima da decisão anterior, cara. Não foi prazo para renovação. É outro momento. É recomendação. Não havia nem decisão. Mas assim, ó, eu acho, doutor Tássio, doutor Tomás, esse assunto é tão importante do ponto de vista social que eu consulto o doutor Tomás. Não seria o caso de recepcionar esse voto vista e avaliar, cotejando com o teu entendimento, para ver se a gente constrói uma alternativa, e aí teríamos mais um tempo para avaliar. Peça vista, diretor. Olha só. Mas aí vai ser um terceiro. Aí vai ser um terceiro ponto de vista. Não, aí você retira ele da agenda para a gente só pesar. Eu confesso que assim, eu já analisei esse processo exaustivamente, né? E assim, levei em consideração o que o vice-presidente trouxe, né, com o pessoal da cooperativa acerca disso. E realmente, assim, são coisas distintas. Se desse para levar em consideração, tenho certeza, eu teria levado, né, porque, assim, são tantos milhares de processos aqui que nós recebemos e que não aparece uma única cara para dar, né, para materializar o processo, né, que a gente, né, tenha a maior atenção e o maior cuidado com aqueles que se dispõem e que vêm acompanhar os seus processos, né, mas assim, realmente, se a gente fizer isso, a gente abre um precedente perigoso, né, de que coisas futuras comecem a ter validade pretérita, e aí sim eu vou começar a ter que sanear todos os processos, porque assim, diferente do que a Débora nos apresentou, que foi um vício processual, onde no lapso temporal vai ter que ser haver uma reanálise do processo, com base nos documentos, né, entregues à época, né, ninguém vai aceitar um novo relatório final de pesquisa hoje, né, então assim, houve um vício lá atrás de uma decisão tomada por alguém que não tinha competência para que ela fosse tomada, e aí é preciso que isso seja restabelecido. Por quê? Porque é um furo, um processo. Eu acho até que ele poderia ter a competência, só que ele se equivocou no entendimento, porra. Essa que eu acho que é o grande problema. A gente não pode lavar a mão com isso.
Não, mas a partir do momento que chega a ANM lá e dá um novo prazo, isso é uma falha minha. Então, eu faria uma coisa que também... Eu entendo que a ANM chegou lá e deu um novo prazo, mas esse prazo foi descabido. Eu acho que é isso que não anula a outra coisa. Então, não foi. E assim, além de descabido, ele não dizia respeito à renovação da PLG. Ele dizia respeito à fiscalização com relação à lavra. Não, mas que estava sendo feita sem licença. Não, porque eram duas questões. Como é que ele vai restaurar isso? Um auto de paralisação. Esse foi o negócio. Ele recebeu um auto de paralisação na hora. Isso que cabia lá. O fato de dar 10 dias para ele apresentar a licença ambiental era para realmente sanear o processo. Inclusive, a transcrição que ele faz aqui, ele alega, não estou eu que estou fazendo mérito, e sim a equipe que está lá, ela fala. Ele alega, então eu acho justo que se dê um prazo para ele. Aqui é o DNPM falando. Não sou eu, não sou ninguém. É o DNPM que estava lá. Eu concordo com o que o Tasso está falando nesse ponto de vista. Porque a partir do momento que você vai lá, você concede numa notificação um prazo para apresentar a licença sob o argumento de que você vai é uma exigência por uma paralisação, está se considerando que com a licença ambiental dada, vai se tornar o processo novamente ativo. Aqui, ó. É muito claro para mim. No relatório, da equipe que esteve lá, ele não fala. Ele fala que ele apresentou o auto de paralisação. Eu vou voltar a ler isso aqui. Ó. Deixa eu achar ele aqui. Eu só acho, Débora, até assim, só para visualizar mais essa questão, ok, foi uma pessoa nossa, fez uma nova exigência. Aqui, ó, a folha do eu acho que a gente deveria comparar essa nova exigência de licenciamento ambiental, comparar a uma exigência descabida, como a gente já discutiu, de alguém querendo saber a mangueira de óleo que vai ser lubrificação da máquina. É a mesma coisa. Eu acho que em termos, porque a partir do momento que você vai ao local, você vai lá, notifica por uma paralisação, faz umas exigências e diz que, diante do cumprimento dessas exigências, a coisa retorna ao status que estava antes, você está dizendo sim. Que você, a partir daquele momento, aquela coisa vai voltar. Quem vai numa fiscalização e encontra uma atividade sem licença ambiental, ele exige a apresentação da licença. Ok, mas o prazo já tinha decorrido. Mas ele não está se referindo à renovação. É isso que o doutor Tomás está dizendo. Não tem nada a ver com renovação. Para isso, ele apresentou um auto de paralisação. Parou. É um nexo que não existe. É rotina, Tasso. Se o cara está sem licença, tu tem que paralisar e exigir a apresentação da licença. Não, assim, ponto final. Tem nada a ver com renovação, cara. Não, mas ele, olha aqui, eu vou ler de novo o que eu já li. Em relação à documentação solicitada ao presidente da Cogebi, o mesmo não apresentou tudo, principalmente a licença ambiental que foi solicitada. E ele tinha ciência do ofício aqui. Através do ofício entregue de decorrer tempo já expirado, o mesmo alegou que não recebeu. E sim um funcionário que se encontra em atrito com a diretoria da cooperativa. O presidente da Cogemig alegou que deu entrada no protocolo da Suprama, mas fora do prazo, e que a legislação determina também que não comprovou a data da licença ambiental anterior. Portanto, a equipe achou por bem dar um novo prazo para o atendimento a esta exigência, prazo de 10 dias a partir do dia 22/7/2016, através de uma notificação 134/2016. Aqui, para mim, é o DNPM falando oficialmente por uma equipe própria em missão oficial. Então, mas não para renovar a licença, Tasso. Interessa. Mas não para renovar a PLG, cara. Eu não quero saber se... Mas foi mas tem que saber, cara. Não, ele falou que deu um novo prazo. Na verdade... nesse assunto da lavra irregular, ele diz aqui, ó, deu um auto de paralisação e acabou, não tem licença. Claro, e tu faz as exigências, que são as condições para te levantar a interdição, cara. É assim que funciona. Para mim, ele deu auto de paralisação para nada sentido. Aqui, o próprio técnico do DNPM isso está no manual de fiscalização, Tasso. Não interessa o que está no manual. Eu estou pegando o que o DNPM notificou o interessado. Então, aqui está, ó.
Portanto, a equipe achou por bem dar um novo prazo para atendimento da inteligência. Então, não é o prazo que ele está dando um novo prazo para atendimento a essa exigência. O DNPM deu esse novo prazo. Ponto final. Eu não vou mais discutir essa matéria aqui, porque está claro, está no processo. Então, eu respeito o voto dos senhores, mas isso aqui não pode prosperar, entendeu? Isso aqui é um assunto que certamente vão levar ao Poder Judiciário. Entendeu? E mesmo porque o fato de não dar atendimento aí para mim é má-fé administrativa. Então, alguém de má-fé foi lá fazer isso e isso é anulável diante de um processo. Doutor Tomás, o senhor está conduzindo a reunião. Desculpa, é porque como eu sou parte interessada também, às vezes me confundo. Eu pergunto se todos os diretores estão aptos a prolatar seus votos, se há interesse em pedir vista, ou se podemos continuar. Eu estou com a tendência de acompanhar o Tasso, porque eu entendo dessa mesma forma. Para mim é muito claro que pedir uma licença ambiental por uma coisa que já está interditada não tem cabimento nenhum. Assim, são procedimentos completamente descabidos. E aí a minha proposição era, não existe um TAC, não foi feito um TAC com o órgão ambiental, aí em que momento não se perguntou sobre a execuibilidade desse TAC perante o DNPM? Isso em nenhum momento foi analisado pelo DNPM. Né? Pois é. De tudo isso, ele vem com um deferimento 1 ano, e muito tempo depois. Quer dizer, o DNPM já dá 60 dias, mas ele mesmo demora anos, né, mais de 1 ano, para se manifestar e contra essa decisão. Se ele tivesse manifestado até antes disso mesmo, promovido em deferimento, com celeridade, talvez nenhum problema disso. Talvez a área já teria ido à disponibilidade, já está reconstituída a situação social da região. Para mim, tomar essa decisão agora, mediante essa conturbação administrativa, eu não vejo que a administração pública seja viável para a administração pública tomar essa decisão agora. Mesmo depois. É porque não há decisão. A decisão ela foi tomada faz muito tempo, entendeu? Na verdade, nós estamos ressuscitando esse cadáver. Aí houve isso. Não, mas tudo bem, ela foi tomada há muito tempo, mas ela demorou para. Ela esperou que uma equipe fosse lá, desse um novo prazo, que o interessado diligenciasse, apresentasse documento, fosse feito um TAC com o Ministério Público Estadual, entendeu? Houve uma declaração. Então, quer dizer, tudo isso nessa hora que o tempo acaba gerando contra. A pessoa está sendo prejudicada pelo tempo que tem a demora do DNPM na resposta. Tanto o DNPM quanto os outros órgãos. Ok, mas a gente está se tratando de DNPM na época, né? Então, eu entendo que é bem similar... Só fazer uma leitura obtusa. Querer responsabilizar o DNPM por perda de prazo do administrado. Não. É uma leitura obtusa não é isso. E que não vai levar ao consenso. Não, eu não estou colocando isso. Eu estou falando que essa não é a solução. Bom, calma aí. Aí vem com vício de análise, evado de vícios, prazo desarrazoado, de forma inadvertida. Mas infelizmente, isso é real. A gente não pode tapar o sol. Essa vistoria que está alegando foi feita quando? Depois disso não teve um indeferimento publicado em diário oficial? Muito depois, mas depois ele se baseou num prazo dado anterior à vistoria. 1 ano, 3 meses e 9 dias mas, depois. São momentos diferentes, tá? Isso aí a gente está tentando te mostrar. Um é de renovação e o outro é de rotina de fiscalização. Peraí, eu vejo que depois desse critério, nossa fiscalização e nossas autuações já não vão valer nada, porque o cara vai lá, dá um negócio e não vale nada, só a diretoria colegiada lá que vai resolver. Porque aquilo, para mim, lá, eu estou responsável pelo que o cara está fazendo lá. É feito exigências que são as condições para levantamento da interdição. É isso que está no manual. Não, mas... Podemos até rever o manual, né? Mas, por enquanto, é isso que estava valendo. Né? Eu não sei se tem consenso aí, doutor Tomás, para votar, né?
processo? Não, assim, cabe aos senhores. Eu já votei como relator e há um voto divergente, que é o voto vista. Cabe aos senhores estarem aptos ou não a votar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista. Eu acho que a gente está muito no 2-2, eu acho que eu não queria ser o voto de Minerva sem dar uma olhada no processo também. Não, eu estou meio receoso por um lado, mas assim, realmente não gostaria de ser, já que é uma questão de garimpo, é questão realmente, tem um cunho social muito importante, eu acho que vou pedir. Doutor Tomás, conduza, por gentileza, desculpa aí, é o vício. Doutor Eduardo, há um pedido de vistas ou só uma intenção? Pedido. Então, concedo vistas ao diretor Eduardo para que ele possa trazer o voto na próxima reunião. E o secretário-geral está chamando a atenção ao diretor Tasso que o item 4.6 não foi votado, porque quando ele fez menção que iria retirar de pauta do 4.6,